Fala galera, Danilo Martins aqui da área para mais um especial, desta vez do Brasileirão da Série A e muito bem acompanhado pelo meu amigo Caio Maturano, tipster do Quero Apostar assim como eu. O Caio está aqui para passar muito conhecimento para vocês, me ajudar nessa empreitada de analisar os 20 times da Série A do Brasileirão. Vale ressaltar que o Brasileirão desse ano tem a Copa do Mundo como pausa, né, na 12ª rodada, para tudo, para a disputa do maior torneio de futebol do mundo e depois volta. Então é importante que você, apostador, tenha isso em mente e saiba que este ano teremos 2 brasileiros em um. As equipes antes da Copa do Mundo e depois, um pouco mais aguerridas, com vontade de título. Caio Maturano começa aí com o América, mas antes dá um oi pra galera, né? É isso aí, vamos aí, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia pra quem estiver vendo aí, pro Danilão, pra toda a equipe do Quero Apostar e também pra A gente você. tem maneira de achar que é sempre ao vivo, né? Mas tudo bem, vai embora. Principalmente pra quem tá assistindo aí, vamos aí tentar analisar, tentar levar o que a gente tem de melhor pra vocês, que a gente entende sobre os times do Brasileirão. Começando com o time do América Mineiro. O time do América Mineiro, na minha visão, é um time muito limitado, né? Um time que tem o Anderson Moreira, aquele treinador... que fica aí andando, né? Sempre defensivo, um treinador meio fraco. E eu não acredito que o América vai fazer uma boa campanha nessa temporada. O time vem realmente do título da Série B. Tem alguns jogadores bons, né? Como o goleiro João Ricardo, tem o Muito bom. Rafael Moura também, que às vezes mete uns golzinhos ali. Tem o Mateuzinho, que é uma promessa do futebol brasileiro. Porém, é um time que não tem muita força em casa. É um time que sempre tem uma defesa limitada. O João Ricardo, muitas vezes ele se destaca por conta disso, né? É rebaixamento, né? É rebaixamento. Rebaixamento para É um time que joga pra não cair esse ano, né? Exatamente. Eu acho muito difícil o América ficar na Série A este ano. E confiava em casa? Time pra over-under? Analisa essa parte aí pra gente. Não é um time pra mim que acho que vai ganhar muitos jogos no Horta. É um time que acho que vai repetir 2016 quando foi mal lá. Muito mal, né? E é um time pra mim under, né? Um time que ano passado principalmente quando joga no Independência. É um time que se defende demais na Independência, se fecha e às vezes consegue até um empate ali, né? Mas enfim, não acredito numa boa campanha do América nessa temporada. Acredito também que vai ser under a maioria dos jogos dele. Assim como foi na Série B de 2017, do ano passado, né? Porque foi um time que teve uma média de gols baixíssima na Série B, subiu, mas não deu show, assim, de ganhar de goleada os seus jogos e tudo mais. Então, acho que continua assim no time, ainda mais em casa, retranqueiro, esperando os grandes jogarem, principalmente, né? E fora de casa também mantém a mesma coisa. Não vai atacar um Palmeiras, um Corinthians, se pode, né? Se trancar lá atrás. Não tem qualidade técnica para bater de frente com essas equipes grandes. Passando um pouco à frente, temos o Galo, né? O rival do América de lá de BH. É um rival arriscado, né? Porque o grande jogo lá é Atlético Mineiro e Cruzeiro. Mas o Galo tem um ano em que ele pode arrasar, quando pode novamente frustrar sua torcida, inclusive o nosso grande amigo Tiquinho, né? Que tenta e nunca vê o Galo ser campeão, tirando a Libertadores aí há quase 10 anos já. O Galo, na minha opinião, ele pode chegar sim ao título brasileiro. É muito difícil, na minha opinião, ele desbancar aí os grandes nomes do futebol hoje. Mas é um time que tem total condição de chegar a Libertadores da América. Ele tem o Ricardo Oliveira, tem o Horto, que é um lugar onde ele, por mais que tenha vacilado ultimamente, ele tem um apelo de torcida, né? Só que, na minha opinião, a principal aposta no Galo, na minha opinião, é over. É um time que falha muito defensivamente, tem o Otero que joga bastante de meio de campo, chuta bem de fora da área, tem o Ricardo Oliveira que é um exímio goleador ainda que com idade avançada, então o Galo, na minha opinião, se destaca pelo over, pelo mercado de over, né? Mas na minha opinião não é um time para se apostar tanto em casa, não é para colocar tantas fichas que ele vai bater todo mundo. Para mim é voltar mesmo para Libertadores e para o mercado de over. Concorda mais ou menos, Caio? Concordo mais ou menos sim, Danilão. O Otero, como você destacou, tem o Otero, Ricardo Oliveira, o Luan agora voltou de lesão, né? É um time que tem alguns pontos bons e a gente também não pode pesar a campanha da última temporada, né? O time foi muito mal no passado, né? Hoje está com um técnico, na minha visão, que é mais qualificado, que é o Thiago Largue, né? Interino. Então, promessa, né? Promessa, Então eu acredito que o Galo sim briga pela Libertadores nessa temporada. Beleza, e passando à frente, ainda com a letra A, Atlético Paranaense, né? O Furacão que vem com o Fernando Diniz no comando, você não gosta tanto do estilo do Fernando Diniz, eu gosto, mas na Arena da Baixada, convenhamos, o Galo é um time que dá pra confiar. Dá pra confiar, E agora, só já engatilhando uma outra pergunta, já quero que você responda da Arena da Baixada e também no fator over-under, é um time que pode chegar a Libertadores, por exemplo? Então, pra mim depende muito de como vai ser o Fernando Diniz em um time grande, né? O Atlético Paranaense não é uma potência do futebol brasileiro, mas porém é um time de Série A. É muito diferente você pegar um Audax em Paulistão e você pegar um Atlético Paranaense numa Série A. Mas enfim,
Acredito que o Atlético possa fazer uma campanha, acho que o Atlético vai passar um pouco longe até da zona de rebaixamento, porém ainda fico meio assim, não acredito tanto que eles vão chegar na Libertadores. Mas, se bem que nessa temporada, né, quase 8 equipes são classificadas para a Libertadores agora. Dá pra cavar uma vaguinha, né? Dá pra cavar uma vaguinha. Ainda mais se tiver um bom desempenho em casa. Exatamente, né? Time bom, o Fernando Diniz tem, né, na minha visão. Tem o Guilherme, tem o Pablo, né, tem dois laterais que são bons, que é o Thiago Carleto, que jogava na Chape, né, tem no Coritiba, desculpa. Tem o Thiago Heleno também, que é bom zagueiro. Então é um time que, se o Fernando Diniz souber trabalhar, acho que vai ser interessante. E, Danilão, eu acho que outra coisa que pode pesar também a favor do Atlético é aquele fator surpresa, né? Por mais que o Fernando Diniz já seja muito conhecido no Brasil, ele não jogou ainda contra equipes Não grandes. É fácil jogar contra ele. Não é fácil, né? Naquele estilo chato de jogar bola, Exatamente. que aquela bola, realmente, ele pode surpreender positivamente ou negativamente. Vale ficar de olho no Atlético Paranaense, que tem muito DNB dele em casa, ou menos 25 com um bom valor, até contra equipes razoáveis. Às vezes contra o Ceará tá pagando 2,10 pro Atlético, 2-1, então vale ficar de olho no Atlético. Mais alguma coisa, só para terminar o Atlético mesmo, o time é muito, muito, muito forte em casa, como o Danilão destacou, né? O São Paulo ainda não venceu na Arena da Baixada, o Palmeiras tem 2 vitórias lá só em 12 jogos, o Corinthians também passa alguma dificuldade às vezes. Acredito que o Atlético em casa vai ser bom, então fique de olho que menos 0,25 DNB no Furacão lá na Arena da Baixada, acho que vale. Beleza. Agora sobre o Bahia que chega com o Guto Ferreira empolgado pelo título baiano que conseguiu em cima do Vitória. Não começou bem o ano, mas está bem na Copa do Nordeste agora, ajeitou a casa com o título do Campeonato Baiano, está na Sul-Americana, perdeu para o Blooming nessa semana por 1-0. É um time que, para mim, briga para não cair ou posição intermediária, não me empolga, não gosto do plano tático do Guto Ferreira, mas quando joga lá na Fonte Nova, lá na Bahia, precisa de respeito sim, principalmente contra equipes do mesmo nível, Ceará, Paraná, Atlético Paranaense, lá o bicho pega lá na Bahia. Para mim, então, nesse ponto ele é confiável em casa, contra equipes grandes não tanto, briga ali, pelo que eu falei, Sul-Americano e rebaixamento, e pende mais aí para o mercado de over, assim como a maioria das equipes do Nordeste, que jogam muito para cima, que utilizam muito da preparação física quando jogam em casa, eles correm muito, ainda que o Guto Ferreira tem um time que ele gosta de jogar um pouco retranqueiro, essa temporada, pelo menos, o Bahia tem muitos jogadores que chutam de longe, isso eu vi bastante na Copa do Nordeste, um time que arrisca bastante, que joga bastante para cima, então vale ficar de olho aí no Bahia para a disputa do Brasileirão no mercado de over. Correndo um pouquinho para o pessoal não enjoar da nossa cara, já vamos pro Botafogo, Caio. O Botafogo que tá com o Alberto Valentim aí agora, queria que você analisasse ele. O Botafogo, Danilão, na minha visão, entra igual na última temporada, né? Até pior que na última temporada, porque o time da temporada passada tinha melhores jogadores, né? Tinha o Camilo, que acabou indo pro Inter depois. Enfim, porém é um time que entra como incógnita, né? O Alberto Valentim fez um bom trabalho no meio do Carioca, levou o time a ser campeão estadual, né? O time do Botafogo, na minha visão, é horrível. Surpreendeu, né? Surpreendeu, o time é horrível. E vamos adiantando um pouco mais também, acredito que o Bota não vai brigar pelo rebaixamento, acho que vai ficar naquela posição intermediária, né? Sul-Americana ali já vai estar bom pro Botinha. Confio que a maioria dos jogos deles serão under, pois a defesa do Bota é muito boa, né? A gente está vendo aqui que Gatito Fernandes para mim é um excelente goleiro, tem o Igor Rabelo, o Carlos, que são bons zagueiros, né? Então é um time que dá para se confiar aí no under, porém não é uma equipe que eu vejo que jogando no Newton Santos seja imbatível. E outra coisa que vai ficar de olho, sempre veja onde o Botafogo vai jogar. Muito apostador comete esse erro de apostar sem ver onde o Bota vai jogar. No Rio de Janeiro, as equipes intercalam muito entre estádios. Tem dia que o Bota joga em Volta Redonda, outro dia joga em Nova Iguaçu, outro dia joga no Maracanã, outro joga no Newton Santos. Isso pesa, né? E pesa bastante. Por isso às vezes você vê assim, Botafogo e... nem tá mais na primeira divisão, mas Ponte Preta. Botafogo 1,90. Você vai ver eu jogar lá em Volta Redonda. Já não é a mesma coisa. Então, sempre vejam informações de fator casa nos times do Rio, principalmente, que eles mudam muito de lugar. Então, é sempre importante a gente ficar de olho, né? E a galera aí, os apaixonados pelo Ceará, vão ter a oportunidade de ver o vovô na primeira divisão. Falaremos agora sobre o Ceará, uma das equipes mais tradicionais do Nordeste, que chega aí em seu ano de acesso à Série do Brasileirão. Dá pra esperar muita coisa? Com sinceridade. Não dá. Não dá, né? Não dá. Eu também acho que não. O Ceará é um time que vem bem montado pelo Chamusca há muito tempo. É um time que está bem na Copa do Nordeste. Foi campeão cearense.
mas precisa ainda se acostumar à Série A. É bem verdade que ele tem times muito fracos esse ano pela frente, América, Vitória, Paraná e talvez aí a Chape, num ano tão bom, possa dar uma vaga para o Ceará a mais um ano de elite. Mas ainda é um time que a gente não pode tirar da zona do rebaixamento, infelizmente. Para mim, briga para não cair. É confiável em casa contra equipes de porte menor, né? Talvez contra Vasco, Botafogo, Fluminense, até São Paulo ele consiga se impor bastante, porque não é uma equipe horrível, né? É uma equipe que eu acho que vai brigar ali por 17º, 16º lugar, bem ali na média para não cair. Daniel, queria passar só minha opinião rapidamente sobre o Ceará. Eu acho que até o Ceará, eu acho que o Ceará vai cair, mas ele está numa Série A que tem bastante times fracos também do nível dele. Então, né? Dá pra brigar, né? O Sport tá fraco, né? O América Mineiro é um time limitado, o Paraná então dá pra brigar sim. O torcedor do Vozão aí é Herbert Maia, eu sei que você tá vendo esse vídeo. O Ceará eu acho que vai cair, mas pode brigar, viu? E over e under, acho que é mais over, né, o Ceará? Acho que é mais over. Principalmente com linha de over 2,25, over 2 dá pra aproveitar bastante, né? Ambas marcas, o estilo de jogo do Chamusca também, é um time que tem boas peças no ataque. Então acho que dá pra confiar no over no Ceará sim. Beleza, então. E agora vamos pra Chapecoense, né? A Chapecoense que é queridinha por todos, né? Por ser um time muito simpático, também por ter sido vítima daquele acidente triste demais, trágico, né? Há 2 anos, que a gente não deve nem ficar lembrando muito. Falando da Chape pra esse ano, Caio, a expectativa é grande? Não? Como é que tá pra Chape aí, no Brasileirão? O Índio Condai, né? A grande Chapecoense. Não espero muita coisa para esse ano, não. O elenco continua a mesma coisa da temporada passada, né? Os destaques é o Guilherme, Elton Paulista, o Jandrei goleiro, apesar de você não gostar dele, né? É um dos destaques desse time, né? É um time que tem bastante limitação, acho que vai ficar ali pela 10ª colocação, não espero muito da Chape, né? Essa é uma temporada que eu não espero bastante. Em 2017 esperava, eles foram bem na Libertadores, fizeram um campeonato bom, quase conseguiram a Libertadores. Esse ano eles começaram bem, foram finalistas do estadual, lideraram o estadual inteiro, só que perderam na final para a equipe do Figueirense. Enfim, não acredito muito na Chape nessa temporada, mas também não acho que eles vão cair. E dentro de casa eu acho que tá igual ao do Atlético Paranaense ali. É difícil perder em casa, né? É muito difícil. Apesar da temporada passada ele ter perdido bastante jogos lá, é um time que eu confio bastante, principalmente, Daniel, porque muitas vezes acontece a mesma coisa do Atlético Paranaense. Tem bastante DNB, menos 0,25 para a Chape, então eu acho que tem a valor ficar ligado na Chape. Eu não sei se é um time muito over-under, é um time que para mim não tem muito essa coisa, portanto, acho que a Chape fica no meio da tabela e confie na Chape dentro de casa que você vai se dar bem. Se dá bem, né? Na opinião do Caio, então aí, tá a Chape como uma equipe que não cai, que briga ali para meio de tabela e que em casa merece confiança. Aí passando para o Corinthians, é um time que todo mundo conhece basicamente, né? Campeão estadual e nacional no ano passado, campeão estadual deste ano, tem um elenco que não tem grandes peças, mas que provavelmente vai ganhar um centroavante logo logo, que falta muito na equipe, joga muito bem em casa, dificilmente perde, o que é ótimo para pontos corridos. Então eu credencio o Corinthians como candidato ao título no Brasileiro, como equipe confiável em casa demais, perde pouquíssimos jogos em casa, que às vezes você conquista, você pega uma linha de ML nele de 1,80 contra um América de Minas, com 15, 20 minutos de jogo, ou pega um -1 às vezes, né? E na parte de over e under é um time under, desculpa, ele é um time under, porque o Carille, o Corinthians há anos já ele vem assim. Melhor defesa do Brasil, né? Melhor defesa do Brasil, não toma gols, também não faz tanto, então assim, 1-0 é goleado para o Corinthians, o que na metodologia de jogo da equipe é bom, né? E acaba somando bastante aí em um campeonato com pontos corridos. E passando um pouco adiante para outro candidato ao título, né, Caio? Você falou muito bem do Cruzeiro antes da gente gravar aqui. Falamos agora do time mineiro da Raposa do Cruzeiro. É isso aí. O Cruzeiro, um time que tem um dos melhores elencos do Brasil, acho que é ao lado do Palmeiras. Realmente, aí. Concordo. Acho que é o time que tem tanto uma defesa boa, uma defesa sólida. Apesar de eu preferir muito mais o Rafael do que o Fábio pra mim tá numa fase horrível. Então eu confio muito mais no Rafael, mas enfim, o Mano confia no Fábio. Mas é um time que tem um sistema defensivo bom, é um time que tem um meio campo sensacional, Arrascaeta, Thiago Neves, né? E um ataque também que é bom, com o Rafael Sobis. Mas, o Fred só volta no fim do ano, né? O Fred só volta no fim do ano, então essa foi uma perda grande. Mas acredito que o Cruzeiro entra como um dos favoritos, porque, não sei se eu estou enganado, mas o Mano pra mim me parece ser muito mais um técnico de pontos corridos
do que um técnico de mata-mata. Interessante essa colocação. É um técnico bem estratégico. Então o Cruzeiro para mim vai seguir essa expectativa. Eu acho que vai brigar pelo título até o final. Não sei se é o mais forte ao título, porque para mim Palmeiras e Corinthians estão na frente dele, e o Grêmio também. Mas é um dos favoritos sim, não tem como tirar o mérito nesse elenco, é sensacional. Né? E é confiável em casa, claro, você está brigando pelo título. E pende mais pro over ou under, na lata? Para mim, acho que é um time mais under. Mais under? Apesar não. Pelo jeito do técnico ser, né? O Mano não é um técnico ofensivo. Acho que o Mano, se ele for jogar na Arena Corinthians, ele vai segurar o 0x0, se ele for jogar no Allianz Parque. Então, para mim, o Cruzeiro é um time mais under e é um time, claro, confiável em casa. Tá certo. E outra equipe aí que a gente tem para falar também é mais um favorito ao título, o Flamengo, né? Que tem muita grana, que não se reforçou tanto esse ano, mas tem ainda um time que vem do ano passado com uma base legal. Na minha opinião, ganha o retorno do Guerreiro depois da Copa provavelmente. E é um time que tem o Diego, que todo mundo está criticando, mas é um cara que ainda tem uma experiência. Tem o Vinícius Júnior, que parece que está desencantando cada vez mais. Tem o Lucas Paquetá, que é o coadjuvante que todo mundo gosta. O Diego Alves, que ainda não brilhou tanto, mas tem uma história, uma carreira de Europa que vai pesar bastante também. Coloca o Flamengo como candidato ao título do Brasileiro, sim. É um time que em casa, no Urubu, não sabe se vai continuar jogando lá ou não, mas se continuar, tem que tomar bastante cuidado com ele em casa, porque o time também dificilmente perde em casa, para não falar nunca, porque nunca é impossível no futebol. E na questão de over e under, é um time over, né? Ele joga pra cima, vai naquela raça toda, toma seus gols ali para time pequeno, para time grande, mas no fim das contas, principalmente em casa, ele faz valer aí o seu mando de campo. Só para destacar, né, que o Flamengo é um dos únicos times, se não o único, desse Brasileirão, que vai começar o campeonato sem o técnico, né? Realmente interessante, né? O que pode trazer aí negativo, né? Exatamente, pode trazer um ponto negativo aí, porque o treinador já vai começar com o time já ter jogado algumas partidas, porém a Flamengo, concordo com você, briga pelo título também e tem um elenco sensacional. Ao contrário do seu rival Fluminense. Esse é tenso. Na verdade, até a sua vez de falar do Fluminense, mas eu queria falar um pouquinho antes. Na minha opinião, principalmente pelo que o Fluminense fez contra o Nacional de Potosí essa semana da Bolívia, que ele fez 3x0, mas só foi marcar o primeiro gol aos 70 de jogo. Pra mim, o Fluminense esse ano é time pra brigar pra não cair. Se Sul-Americana pra mim é grande coisa. Sério, porque é um time muito fraco, um time que tem Sornosa e Ayrton Lucas como principais jogadores, né, Marco Júnior, não pode estar colocado só por nome pra brigar por Libertadores. É um time que, no máximo do máximo, chega à Sul-Americana. E queria destacar que se o Fluminense ficar ali da 11ª posição pra cima, tá ótimo. Pode colocar a estátua do Abel Braga. Porque ele tá fazendo muita coisa há tempos lá já. Ele tá fazendo muita coisa no time, né? O time do Fluminense é horrível. Os Horrível. principais jogadores do Fluminense é Marco Júnior e Pedro, né? É o grande mais fraco hoje? Pra mim é o grande mais fraco. O grande mais fraco dessa Série A. Acredito que o Fluminense briga contra o rebaixamento e não sei se cai. Porque como eu destaquei aquela hora que você até falou sobre o Ceará, vários times da competição são limitados, então o Fluminense pode até ficar na Série A, mas briga para cair também, eu acho. Então tá certo. Então o Fluminense aí é a nossa aposta de risco, né? Se tiver aliás, se tiver aposta aberta pro Fluminense para rebaixamento, tiver pagando 10, 15, vale a pena investir aí. Não sei se vai abrir esses mercados, porque as casas não dão muita bola pro Brasileirão em termos de mercado a longo prazo. Porém, dá para tentar aí alguma coisa se abrir. E mais um favorito ao título agora, né? O Grêmio. Não tem como se tirar o Grêmio de favorito ao título com Libertadores, Recopa, Estadual, Copa do Brasil ano retrasado? Foi ano retrasado. E Mundial vice-campeão. E entrou jogando tudo esse ano, jogando muito. Manteve alguns jogadores, os seus principais jogadores, Luan, o Arthur, tem o Renato Gaúcho no comando que não saiu, tem o Jeromel que parou o Cristiano Ronaldo no passado, evidenciando que é um grande jogador para nível de Brasil principalmente, né? Queria que você desse uma opinião aí sobre o Grêmio, apesar de eu já saber que você vai colocar ele como candidato ao título. Vai ter aquele negócio lá dos pitacos dos tipsters, né? Quero apostar, vai ter temos que lançar amanhã, inclusive. E o campeão, na minha visão, é o Grêmio, né? Na minha visão, o Renato Gaúcho, ele vai trabalhar essa equipe para ser campeão, sim. O Grêmio não perdeu nenhum jogador e o mais importante que o Grêmio trouxe outras boas peças, né? Principalmente o Alisson, meia que era do Cruzeiro, meia que joga bem, né? Tem conquistado espaço no time titular. Enfim, acho que o Grêmio é, na minha visão, o principal favorito ao título. Se tivesse que apostar agora, a aposta era no Grêmio. Então não tem muito o que falar, né? Confiável em casa. Muito confiável em casa. E time pra under. Time pra under. Time que tem um sistema defensivo sensacional. Kahneman e Jeromel, melhor dupla de zaga
do Brasil, né, da América talvez também. Então eu confio neles no Grêmio esse ano e é um time para under confiável em casa. Tá certo. Agora nós vamos falar do rival do Grêmio, o Internacional, que subiu para a Série A neste ano, né? Ele estava na Série B do ano passado, não tem a confiança da sua torcida muito por conta de ter perdido as quartas de final do Gauchão para o seu rival Grêmio, e agora chega com um elenco bom no papel, né, Caio? Mas que não tem ainda liga, não tem um técnico que é o Oder Helman, um cara que conhece muito assim de Série A do brasileiro, não tem um time com grande confiança da torcida, pode acontecer de trazer algo negativo pro Inter durante o Brasileirão, né? Ah, com certeza, né? O time veio da segunda divisão, onde não foi campeão ainda, né? O campeão foi o América Mineiro. É um time que tem um bom elenco, né? A gente tá vendo aqui tem o Rodrigo Dourado, tem o Potker, tem o Leandro Damião, tem o Roger, né? Um elenco bom, porém que também traz essa desconfiança, né? Principalmente por isso que você falou do Dari Helm não ser um treinador assim experiente em Brasileirão. E acho que, na minha visão, é um time que antes era muito confiável em casa, mas agora o Beira-Rio não tem tanta força assim. Você compartilha o mesmo pensamento? Eu também. Acho que briga por zona intermediária. É um time que não é tão confiável em casa, apesar de historicamente ser. Atualmente não é. E over e under, acho que under, porque foi um time que jogou muito assim na Série B do Brasileirão, não conseguiu ter tanta liberdade ofensiva na Série B, que dirá na Série A. E acho que a defesa do Inter também dá para segurar, com o Danilo Fernandes, com uma zaga que não é tão ruim, apesar de também não ser boa. Acho que o Inter é um time que mais voltado pro under. Agora, totalmente diferente é o Palmeiras, que a gente vai falar agora, né? O Palmeiras é o candidato ao título, acho que número 1. Um time totalmente voltado para pontos corridos, que se dá muito bem nesse tipo de formato de competição. Queria que você analisasse aí o seu time de coração, Caio, o Palmeiras. Não, falando sobre o Palmeiras, né? O time que, como você destacou, é um time bastante regular, terminou na liderança da classificação geral do Paulistão neste ano. Foi campeão em 2016, né? Ano passado passou por alguns problemas, mas enfim, é um time que se dá muito bem em pontos corridos e talvez não se dê bem mata-mata por aquilo que não ter o sangue de Libertadores, né? O sangue de mata-mata, o time sofre demais com isso, mas o Palmeiras é com certeza, na minha visão, ao lado do Corinthians, do Cruzeiro e do Grêmio, um dos favoritos aí ao título da competição, principalmente porque se compararmos com a temporada passada, trouxe Diogo Barbosa, que é um excelente lateral, Marcos Rocha também, um grande lateral, Borja começou a jogar agora. Então é isso. E é um time também, assim como o Corinthians, acho que o Corinthians é até um pouco mais, mas é bastante confiável em casa. É difícil você ver o Palmeiras perder pontos contra equipes pequenas em casa, né? Apesar de que nos clássicos do Corinthians ele dá uma vacilada às vezes, mas é um time mega confiável no Allianz. E é over ou under? Olha, o Palmeiras depende bastante do confronto. Em casa eu prefiro mais apostar no under do Palmeiras, que a defesa é boa, os times geralmente buscam um empate lá, como foi o Boca na quarta-feira passada. Então eu acho que é um time mais under mesmo. Tá certo então. E agora mudando da água pro vinho, Paraná. O pior time da competição considerado por muitos, né? O pior time da competição. Nem no Paraná consegue manter um grande favoritismo, tá atrás de Atlético Paranaense e Curitiba. E olha que o Coxa está na segunda divisão do Brasileiro. Mas enfim, o Paraná contratou o Caio Henrique, que estava lá no Atlético de Madrid B. Ele chegou agora aí para compor elenco na equipe do Clube Paranaense. Na minha opinião, não é um time que vai chegar longe, acho que realmente briga por rebaixamento. Pode passar vergonha como passou o América de Minas no ano passado. O retrasado do América de Minas, o Atlético de Goiás ano passado. Tem um goleiro razoável que é o Richard, mas um time que não tem grandes jogadores. Então, por mim, briga aqui contra rebaixamento, não é confiável em casa. E over o under. É um time under também, assim como o Inter jogou muito para under na Série B do ano passado e deve continuar com essa postura aí de defesa, de jogar para trás, principalmente contra times grandes, até mesmo no seu estádio. O empate em casa contra o Corinthians, contra o Palmeiras, não será mau resultado para o Paraná, a gralha azul aí, tão querida gralha azul. Agora Santos e São Paulo, vou falar primeiro do Santos. O Santos está na Libertadores, não é considerado por muitos um grande time, mas pode surpreender, né, Caio? Queria que você analisasse também o Santos aí, rival do Palmeiras. Exatamente, o time do Santos, que é muito difícil você ver ele chegando brigando diretamente pelo título, né? É um time que muitas vezes sofre com investimento, né? Chega brigando pelo título quando tem geração boa, como foi a do Robinho em 2004, 2002, como foi a do Neymar em 2010, 2011. Então eu não confio, acho muito difícil o Santos ser campeão, mas também acho mega difícil o Santos terminar na zona de rebaixamento, porque impossível, Jair Ventura é um técnico sensacional, tem feito um bom trabalho. O time do Santos em si é de molecada, é um time que tem qualidade,
Pra mim é um time mega confiável em casa também, tanto no Pacaembu quanto na Vila Belmiro. O Santos tem um retrospecto no Pacaembu que é bom. E na minha visão, nessa temporada é um time mais pra under do que pra over, pelo fato de ter um treinador que gosta mais de ser um cara defensivo, né? E o sistema ofensivo do Santos não me passa tanta confiança. No passado, você pegava o ataque do Santos, você tinha Lucas Lima, você tinha Ricardo Oliveira, você tinha Copete, e neste ano tem Sacha, tem Arthur Gomes, então não é um elenco tão bom assim ofensivamente. Então é o time mais voltado para brigar pela Libertadores, você acha? Isso, ali? brigar pela Libertadores. Tá certo, então. Santos, falamos do Santos aí, mais para brigar por Libertadores. Quanto tá na Vila Belmiro dá para confiar mais, do Pacaembu um pouquinho menos, mas ainda é confiante. Então assim, é um time que dá para ir fazer uma boa campanha no brasileiro. E o São Paulo, que eu vou falar agora, é um time com muita polêmica em torno de si, não trocou de técnico agora, trouxe o Diego Aguirre, fez uma boa partida contra o Rosário Central no Sul-Americana, conseguiu segurar boa parte do jogo com a menos. Tem um ataque que me satisfaz, Cueva, Nenê, Diego Souza até que está saindo agora porque não está indo muito bem, mas ainda assim é um grande nome que pode se tornar um grande nome, uma grande força no São Paulo durante o brasileiro. Acho que o problema do São Paulo é na zaga, por isso é bom ficar de olho em ambas marcas das equipes na casa do São Paulo. Até fora de casa o São Paulo também tem poder para marcar gol em Flamengo lá no Rio. É um time legal, que está com um razoável técnico em termos de Brasil agora. Então acho que coloco o São Paulo como equipe Libertadores / meio de tabela. Não acho que o São Paulo vai cair de divisão, acho que isso aí se tivesse que acontecer, teria acontecido ano passado. Confiável em casa? A ver como o time vai se portar nas primeiras rodadas, e over e under também. É um time que pra mim é uma incógnita ainda, não tem como você colocar tanta... Danilo, eu tenho meio que uma ideia diferente da sua. Eu acho que o São Paulo é muito mais confiável defensivamente do que no ataque, pelo fato de na defesa ter vários zagueiros bons, então o Arboleda, que é um zagueiro bom, Bruno Alves está crescendo muito agora, Rodrigo Caio, zagueiro de seleção, por mais que a gente não concorde, né? Tem laterais que estão chegando bem, mas eu acho que o setor ofensivo do Tricolor passa muito mal, né? O Trellis é um atacante muito fraco, o Trellis é realmente contestado, Diego Souza, né? Ele tá mal, e também é um cara que, não sei se você tem essa visão, mas é um cara que quebra o elenco também, né? Um cara que quer tudo pra ele, então acho que São Paulo tem problema ofensivo na minha visão. Tá certo, então discordamos aí no São Paulo. O importante é trazer a análise aí dos dois pontos de vista pra galera. Agora vamos para o Sport, né? O último time de letra S no Brasileirão. O Sport que tá por muitos aí considerado como um dos piores anos, né? Da sua história aí na década, no milênio, neste século, enfim. O Sport é um time que tem o Magrão como principal jogador, né? Ou seja, não que o Magrão seja um ótimo goleiro, já foi inclusive excelente. Mas hoje é um cara de idade avançada que não pode carregar toda essa responsabilidade, né? Perdeu o Diego Souza, perdeu o Richelli, perdeu o André, e é um time que vem enfraquecido para este ano. Perdeu o título pernambucano também, não foi nem para a final. Como que você vê o Sport esse ano aí, cara? Danilo, eu acho que o Sport é exatamente do jeito que você falou. É um time que tem como principal jogador um goleiro, né? O Magrão já foi um baita goleiro. Eu acho que esse ano acho que ele tá meio mal, né? É um time que pra mim vive um dos piores momentos, como você destacou na década. Se a gente for ver os principais jogadores do Sport ali do Magrão, é Anselmo, Everton Felipe, Marlone. Acho que só o Everton Felipe salva aí, o Marlone e o Anselmo não são jogadores tão bons assim. E pra mim é um time que vai brigar para não cair. O que pode fazer o Sport não cair, na minha visão, é a Ilha do Retiro, que jogar lá é complicado, e também a tradição que o Sport tem, que já vem de várias temporadas na Elite. Tá certo. Na minha visão é um time que vai tender mais pro over do que pra under, né? A gente costuma dizer que times do Nordeste costumam mais puxar pro over, né? Porque tem uma defesa muito fraca, né? O ataque do Sport sempre foi muito bom, essa temporada acho que tá meio assim, mas acredito que em casa eles vão conseguir meter um golzinho por jogo ali. Então acho que over no Sport, e é um time que vai brigar contra o rebaixamento e também é um pouco confiável em casa, como a gente gosta de dizer, confiável contra times do tamanho dele. Porque o time do Nordeste é legal apostar contra o Paraná em casa, por exemplo, porque as equipes sentem muito a diferença de temperatura quando vão pra lá. Chapecoense, Atlético Paranaense, é legal também para quem aposta ficar de olho na temperatura, nesse negócio de clima, porque altera muito, tanto quando as equipes do Norte, do Nordeste vão pro Sul, quanto as equipes do Sul vão pro Norte e Nordeste. Se você vê até no Rio para São Paulo tem uma alteração, às vezes imagina quando vai tão longe assim, né, a distância. O penúltimo time da nossa análise aqui, o Vascão. O Vasco que surpreendeu a todos, realizando bons jogos, como fez contra o Cruzeiro na Libertadores,
tá vivo na Libertadores, apesar de ter perdido para a Laú. Ele foi para a final do Campeonato Carioca, tomou um gol no último minuto e perdeu o título, mas ainda assim foi uma surpresa o Vasco ter chegado à final, ter chegado à final. É um time que não tem grandes nomes em seu elenco, mas eu acredito que este ano não passará nenhum tipo de perrengue quanto a rebaixamento. Assim como o São Paulo é um time que a gente tem que observar se vai brigar por Libertadores, se vai brigar por Sul-Americana, mas eu acho que é mais ou menos ali. Fator casa, é difícil se colocar alguma coisa pro Vasco, né? No São Januário ele é bom em casa, não dá pra saber hoje como o Vasco é. Porém a gente pode tentar aproveitar alguns DNBs legais no Vasco, né? Como as casas desvalorizam o Vasco quando joga em casa contra time grande, talvez vamos pagar 3,30 pagando o Palmeiras, 3,50 e um DC fica interessante. Assim como tem a aposta no Botafogo contra o Palmeiras agora na rodada de estreia, Botafogo o empate está 1,80, se eu não me engano, contra o Palmeiras em casa. Na casa do Botafogo. Ou seja, no Rio de Janeiro pode ser que o Vasco consiga dar algumas apostas boas para nós. Não é questão de over e under, deixa pro Caio. O que você acha, Caio? Over e under aí o Vasco? Pra mim o Vasco é um time muito mais over do que under, né? É um time que tem um treinador que tem uma ideia diferenciada. Eu gosto do Ricardo, pra mim. Eu também gosto de um treinador. Mas é um time que tem uma defesa meio fraca, né? A defesa do Vasco é Elas e Breno. Uma defesa que pega fogo. Uma piada aí com o zagueiro Breno. Mas ajuda no over, né? Tem um goleiro que é fraquíssimo na minha visão, que, nossa, todo mundo fala que é bom, mas pra mim é muito fraco. Martin Silva. Acho ele irregular. Pra mim é bem irregular. E acho que o Vasco, concordo com você, pra mim o Vasco é um time muito mais over do que under, né? Fala, galerinha apostadora, beleza? Para falar do Vitória, que infelizmente deu um problema no arquivo de vídeo que os meninos me mandaram, o Danilo e o Caio, sobrou para mim falar do Vitorinha da Bahia, mas eu peguei as informações com eles e de acordo com o Danilo e com o Caio, o Vitória é um time que briga para não cair, é um time que toma muito gol, consegue fazer muito gol, mas toma muito gol. Isso faz com que ele seja um time over, né? Focar aí no over no Vitória. E também tem tendências, ambas marcam. Então, pegando uma cotação boa aí, é bom ficar de olho. No mais é isso, tô encerrando aí o vídeo que esses dois falaram por 95% do tempo. Não deixe de seguir o Quero Apostar nas redes sociais, curtir a gente aqui no canal, seguir o canal aqui do Quero Apostar, que já tá aí com mais de 35 mil inscritos. E é isso. Forte abraço para todo mundo e boas apostas no Brasileirão, Série A, Série B, Série C, porque vai ter tudo lá no Quero Apostar. Tchau!